Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouve. Pai, muito obrigado por esta palavra tão preciosa. Muito obrigada, Jesus, porque a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Que palavra poderosa! Estava ali no monte Jesus e os seus discípulos, os seus 3 discípulos escolhidos, os seus 3 discípulos da intimidade. Isso aqui nos traz um ensinamento muito poderoso, porque mesmo Jesus levando Pedro, Tiago, João ali, né, com ele para o monte, eles ainda não reconheciam quem Jesus era verdadeiramente. Então, quando aparece ali Moisés, Elias, Pedro então diz: Senhor, permita-me que eu faça uma tenda aqui, uma para o Senhor, um para Moisés e uma para Elias. Então Pedro, naquele momento, ele iguala Jesus com Moisés e Elias, mesmo vendo o seu rosto ali, né, que resplandecia, mesmo ele vendo as suas vestes brancas, mesmo ele vendo que o rosto de Jesus estava sendo ali transfigurado, Jesus estava se apresentando ali como Filho de Deus e ele ainda não tinha reconhecido. E Deus, quando ouviu que Pedro disse isso, Deus brada do céu com alta voz, com voz de trovão, dizendo: Esse é o meu filho amado. Esse é meu filho a quem me obedece. Esse é meu filho a quem eu tenho grande prazer. A ele ouve. Deus, então, com voz de trovão, nos traz esse ensinamento muito poderoso. Da mesma forma que Deus disse para os 3 discípulos ali naquele monte, Ele está querendo dizer para cada um de nós: a Jesus nós temos que ouvir. E Deus, então, bradou ali com voz poderosa. E aquela voz foi tão forte, que os discípulos caíram por terra como se tivesse morto, caído de bruço. E Jesus, com seu amor, com sua misericórdia, toca nos discípulos, levanta eles do chão e diz: Não temas. Isso aqui nos ensina muito, porque Deus brada com voz de trovão, com voz de majestade. Mas Jesus pega então os discípulos ali com misericórdia e diz: Não tenha medo, não temas. Levanta os discípulos do chão ali e diz para os discípulos: Não temais. E o Espírito Santo de Deus nos traz um ensinamento muito poderoso hoje. Deus disse para os discípulos: Ouça o que Jesus está dizendo. Até aquele momento, os discípulos não reconheciam Jesus como Filho de Deus, não reconhecia Jesus como Messias. Olha que interessante, mesmo Jesus sabendo que os discípulos eram falhos, mesmo Jesus sabendo que os discípulos eram cheios de imperfeições, mesmo Jesus sabendo que os discípulos não o reconheciam como Filho de Deus, Jesus ainda escolheu os 3 para subir com eles para o monte. Isso aqui nos ensina muito, queridos. Os discípulos estavam com Jesus e ainda não conhecia Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador. E isso era para nos trazer uma reflexão muito grande, uma reflexão poderosa neste dia. Qual que é o nível de intimidade que nós estamos tendo com Jesus? Que mesmo os discípulos andando com Jesus e eles ainda eram imperfeitos, a sua fé, a sua confiança ainda era natural, ao ponto de Jesus dizer para eles: obedeça ao meu filho, a ponto de Deus dizer para eles: ouve o que o meu filho tem a dizer. E hoje o Espírito Santo nos traz esse ensinamento, como que tem andado a nossa vida com Deus. E Deus diz naquele momento: ouve o meu filho. É o que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer para cada um de nós: aprenda com o meu filho, obedeça ao meu filho. Aprenda com os seus ensinamentos.
quem é Jesus para cada um de nós? O Espírito Santo de Deus nos faz essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque os discípulos, mesmo estando com Jesus, mesmo sendo escolhidos por Jesus, o nível de intimidade deles ainda era raso. E eu começo a pensar, se os discípulos estavam com Jesus e o nível de intimidade deles ainda era raso, imagine o nosso. Imagine a nossa vida, como nossa vida tem estado diante do poder de Deus. Como a nossa fé tem estado. Será que nós temos uma fé natural, como os discípulos tinham? Ao ponto de não reconhecer que Jesus era o Messias. E hoje Deus está bradando com voz de trovão. Hoje Deus está bradando ao nosso espírito. Obedeça a voz de Jesus. Obedeça aquilo que o Senhor te falou. Creia naquilo que Jesus disse. Jesus foi o homem mais humilde que andou aqui nesta terra, para nos dar o exemplo de humildade, no exemplo de mansidão. Ele mesmo diz: aprendei de mim que sou manso, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E essa reflexão hoje nos traz um ensinamento muito poderoso. Como que tem andado a nossa vida diante de Jesus? Como que nós temos nos procedido? Será que nós temos obedecido à voz de Jesus? Será que nós temos obedecido o chamado de Jesus na nossa vida? Será que nós estamos rasos como aqueles discípulos ou nós queremos andar em águas profundas? E quando Deus traz esse ensinamento ali para os discípulos, é para fortalecer, porque já estava perto do cumprimento da missão de Jesus aqui na terra, já estava perto de Jesus ir embora, e os discípulos teriam que ter tido esta experiência com Deus, relatando-lhe de forma extraordinária que Jesus era o Filho de Deus. E eles precisavam ter essa confiança, eles precisavam ter esse ensinamento, porque Jesus iria partir e a missão agora estaria com os discípulos. Jesus, ele veio para cada um de nós, para nos deixar uma missão, para nos deixar um propósito, quer levar a tua palavra, quer levar os seus ensinamentos, quer viver de acordo com a sua vontade. E o Espírito Santo de Deus hoje brada forte ao nosso coração uma vida de reflexão, a uma vida de obediência, a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, a fazer aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, que é o ensinamento da sua palavra, é viver de acordo com a sua vontade. Hoje é um dia de reflexão. Se os discípulos andavam com Jesus e ainda estava raso e ainda vivia no natural, o Espírito Santo de Deus nos convida hoje a mergulharmos nas águas do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convida hoje a mergulhar, não colocar a ponta dos nossos pés somente, a mergulhar nas águas profundas. E o Senhor quer nos usar de forma poderosa, o Senhor quer nos usar de forma extraordinária. Ele quer fazer algo poderoso em nós, assim como fez com os discípulos e através de nós. E depois disso, os discípulos ainda foram fortalecidos. Jesus desceu dali curando, Jesus desceu daquele monte libertando, e consigo os seus discípulos. Os discípulos precisavam passar por aquelas experiências para entender que Jesus era o Filho de Deus. E hoje Deus nos faz um chamamento. Hoje o Senhor nos faz um chamamento. Se aproxime de Jesus, obedeça a Jesus, ouça o que o Jesus tem a dizer para cada um de nós. Pai, obrigado por esta palavra tão preciosa. Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, que ela é o guia, Pai. Ela é a lâmpada, Pai, que clareia os nossos caminhos. Pai, muito obrigada, Jesus, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Os discípulos, Pai, diante, Pai querido, da tua voz tão poderosa, Pai, eles caíram por terra. Pai, diante do Senhor, Pai querido, todo homem, Pai querido, ele é, Pai querido, desnudado. Todo homem, Pai querido, cai por terra diante da tua glória. Pai, eles caíram, Pai, ficaram completamente atônitos, ó Pai, somente com a sua voz. Pai, aonde o Senhor chega, Pai querido, o Senhor mostra quem é cada um de nós. Os discípulos, então, ó Pai, caíram por terra ali, Pai, de temor. Pai, toma nossa vida nas tuas mãos. Quando o Senhor chega, Pai querido, o Senhor chega para mudar. Quando o Senhor chega, meu Pai, o Senhor chega para transformar. Espírito Santo de Deus, faz uma obra poderosa em nós.
Espírito Santo de Deus, muda a nossa vida, transforma todo o nosso ser. Ah, Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Sem Ti, ó Pai, somos como um carro desgovernado, nada podemos fazer, mas quando estamos diante do Senhor, quando estamos, Pai, de acordo com a Tua vontade, andamos em novidades de vida. Ah, Pai, revela-te a nós a cada dia, Pai. De Isaías, Pai querido, quando viu a Tua glória, ele reconheceu que ele era um homem pecador. Isaías, quando viu a Tua glória, Pai, ele reconheceu, Pai, que os lábios dele eram lábios impuros, e ele também habitava em meio de um povo de impuros lábios. O Senhor, então, meu Pai, ah, Pai, um anjo pega, Pai querido, uma brasa, toca a boca de Isaías. Então, Pai querido, a iniquidade dele é tirada e os seus pecados é perdoado. Diante da tua glória, Pai querido, ah, Pai querido, a tua glória revela o que há de verdade em nós. Quando os discípulos ouviram a tua voz, ó Pai, eles caíram por terra, caíram de temor. Ah, Pai, quando a tua voz chega, Pai querido, não há homem que fique de pé. É sobrenatural, é sobrenatural. Nós clamamos a tua voz na nossa vida, Pai. Nós clamamos a tua voz, nós clamamos a tua misericórdia. Nos ajude a vencer a nós mesmos, nos ajude a vencer as nossas mazelas, nos ajude, Pai querido, a vencer tudo aquilo que não te agrada. A tua voz chegou, Pai querido, para fazer uma mudança na vida dos discípulos. Chega na nossa vida todos os dias, Pai, nos trazendo, Pai querido, a consciência. Ah, Pai, nos revelando a verdade que existe em nós. Nos ajude a permanecer firme. Firma, Pai querido, os nossos passos na tua presença. Firma, Pai querido, os nossos passos. Não permita que os nossos pés vacilem. Não permita que os nossos pés vacilem, corram para a queda. Mas nos ajude a vencer. Nos ajude a permanecer de pé. Ah, Pai querido, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nos ajude a ser obedientes. Nos ajude a ser fiel. Ah, Pai, nós contamos com o teu poder. Nós contamos com as tuas misericórdias. Nos ajude, Pai querido, a ser obediente, a ser fiéis ao Senhor. Nos ajude a cumprir, Pai, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Toma cada vida, Pai, que está orando comigo agora. Fortaleça, Pai, este homem, Pai. Fortaleça esta mulher. Fortaleça, Pai, todos que estão orando comigo agora. Que hoje seja o dia da cura, que hoje seja o dia da libertação, que hoje seja o dia da conversão, da mudança de rota. Eu oro, Pai, e abençoo cada vida neste dia, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém.